Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do Brasil e eu achava que eu não falaria isso depois do Mensalão e Petrolão. Nós tivemos o Mensalão, um escândalo bilionário de corrupção. Depois nós tivemos o Petrolão, que conseguiu superar o Mensalão com mais um esquema bilionário de corrupção. E agora nós estamos diante de um esquema de corrupção podendo chegar próximo dos 100 bilhões de reais com os mesmos partidos de sempre envolvidos. Nós sabemos que o Lula é muito poderoso, é o presidente da República, tem uma bancada gigantesca em Brasília, um partido que infelizmente é um partido gigantesco em Brasília e tá mexendo os seus pauzinhos para segurar essa CPI lá em Brasília. Mas aqui em São Paulo ele não vai conseguir lograr isso. Evidentemente nós esbarramos na competência legislativa. A Assembleia não pode investigar um órgão que é um órgão federal, como é o caso do INSS. Mas nós podemos sim investigar entidades paulistas envolvidas nesse escândalo. Nós podemos sim investigar sociedades envolvidas nesse escândalo. Nós podemos sim investigar sindicatos, sobretudo, envolvidos nesse escândalo, ONGs envolvidas nesse escândalo e também, evidentemente, ouvir essas vítimas desse escândalo bilionário e também propor medidas para que nunca mais roubem dos nossos pensionistas, nunca mais roubem dos nossos aposentados. O governo tem dito por aí que isso, na realidade, é um erro técnico. Erro técnico é cair no urubu do Pix. Isso é erro técnico. Roubar dinheiro de aposentado, de pensionista, isso é um crime completamente institucionalizado. Nós criamos a CPI do INSS, clamo que os deputados assinem e agora o bicho vai pegar. Obrigado, presidente. Vamos para São Paulo porque o deputado estadual Guto Zacarias conseguiu as assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI do INSS na LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. O vice-líder do governo de São Paulo na Assembleia justifica que as investigações terão como foco sindicatos, entidades e pessoas de São Paulo. Pela regra, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não pode investigar um órgão federal. Mas, nesse caso, então, o foco, de acordo com o deputado estadual Guto Zacarias, seria tentar entender quais foram as entidades e pessoas jurídicas aqui do Estado de São Paulo que estão envolvidas nessas fraudes e descontos indevidos, para que assim, então, essa CPI possa sufocar essas entidades que têm sede ou que estão localizadas aqui no Estado de São Paulo. Para isso, então, nos últimos dias, ele colheu assinaturas e ontem à noite anunciou que conseguiu as 32 necessárias para a abertura de uma CPI. Claro que não é só isso, Agora, outros trâmites precisam ser seguidos para que uma CPI como essa seja aberta. Ela precisa ser apresentada, por exemplo, pautada pelo presidente da LESP, André do Prado, aqui na casa e depois precisa ser aceita, precisa ser aprovada devidamente pelas mesas. Mas o fato é que ele tem, então, o número necessário e a gente precisa agora acompanhar o calendário da LESP para ver se André do Prado vai pautar ou não essa discussão em breve. Lembrando que Guto Zacarias, ele é vice-líder do governo do Estado de São Paulo aqui na casa e a gente vai seguir, então, acompanhando essa história. Eu sou um defensor de CPI. Eu acho um instrumento muito importante do legislativo. É uma união ali de legislativo, que é atividade política, com polícia e até juiz, Uma CPI tem poderes. Uma empresa não é honesta aqui e desonesta ali. Então, quando a empresa é desonesta, ela é investigada em todo o sistema de compras públicas. Se existem associações que têm descontos nas aposentadorias estaduais, é claro que existe irregularidade e descontos não autorizados. Eu acho que, neste momento, todos os estados e todos os municípios que têm, por exemplo, previdência própria, e São Paulo é um caso, deve investigar os descontos e ir a fundo. Empréstimos. É o momento de criar vários meios de investigação. Então, a CPI é importante exatamente para ver quem são esses ladrões que se escondem atrás de associações. Faz o L, Você piscou e a Janja já está no meio de mais um escândalo diplomático. Dessa vez, ela foi até uma ditadura socialista e conseguiu receber uma aula de democracia e soberania nacional. Vem que eu te explico. Em visita oficial à China, a primeira-dama do Brasil resolveu quebrar todos os protocolos. Pediu a palavra e fez uma certa reclamação ao ditador chinês Xi Jinping. Segundo a Janja, o TikTok, que é uma empresa chinesa, tem um algoritmo que favorece discursos e vídeos de direita. E basicamente ela estava pedindo ali uma alteração nesse algoritmo para poder favorecer o campo político dela. Vejam só vocês. E aí que a coisa começa a ficar pior pra Janja e mais vergonhoso para todos os brasileiros, Porque a Janja teve que receber uma aula de soberania nacional de um ditador. Até um ditador socialista achou absurdo a fala da Janja. Porque vamos lembrar aqui, a China, independente da potência econômica que se tornou, é uma ditadura socialista. Lá só tem um partido, o Partido Comunista Chinês. E esse partido domina o judiciário de lá, o legislativo de lá, o poder executivo de lá, a imprensa de lá, a vida de todos os chineses. Isso é China. A China é um lugar que tem campo de concentração para minoria étnica agora, em pleno 2025. Esse lugar, essa ditadura achou absurda a quebra de protocolo da Janja e a fala absurda dela sobre mudar o algoritmo para poder favorecer o próprio campo político dela e do marido dela. Nesse caso do TikTok, Janja envergonhou o nosso país perante a China, mas anteriormente já envergonhou o nosso Brasil perante os Estados Unidos naquele caso do Elon Musk. Não tem jeito de segurar essa mulher. E como se não bastasse,
muita mamata, muito hotel caro, muita diária, muita viagem, muita equipe muito esquisita da Janja. Eu criei o Janjômetro para fiscalizar os gastos diretos e indiretos da primeira-dama da República. E eu já provei que a Janja gastou mais de 150 milhões de reais. E aí, gente, até quando isso vai rolar? Se você ainda não se cadastrou no Janjômetro, que evidentemente é completamente gratuito, é só comentar Janja nesse vídeo que eu vou te enviar o Janjômetro. Chega de ser feito de palhaço. Agora a gente recebe Guto Zacarias aqui, até pra gente continuar falando sobre a questão do INSS. Boa tarde todo mundo da Gazeta do Povo. Nós estamos diante, provavelmente, do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Pensei que eu não ia dizer mais isso, né? Porque eu falei isso na época do Mensalão, eu falei isso na época do Petrolão, e agora, mais uma vez, nós podemos estar diante do maior escândalo de corrupção, não só da história do Brasil, mas um dos maiores da história do Ocidente. Boa parte das organizações envolvidas nos escândalos são paulistas, dos sindicatos envolvidos no escândalo são paulistas, das ONGs envolvidas no escândalo são paulistas, boa parte das vítimas são paulistas, então a gente precisa ouvir essas vítimas, amparar essas vítimas, criar projetos de lei a partir do relatório dessa CPI, para que não possa ocorrer escândalos igual esse ou parecidos como esse, né, de desconto em folha de uma maneira completamente cruel, de uma maneira completamente golpista, e evidentemente investigar para ver o quão grande foi esse rombo, quão grande foi esse escândalo no âmbito do maior estado da federação. A gente sabe qual é a índole desse pessoal, né? Quando eu criei o Janjômetro, uma das iniciativas que a gente criou no mandato, era pra gente monitorar os gastos da Janja para dar luz, né? Como as notícias elas vão se acumulando, toda semana tem uma notícia dessa, então eu fiquei com a sensação que as pessoas estavam ficando anestesiadas com os gastos da Janja, né? Então o que a gente fez? Compilou todos esses gastos da Janja e, né, qualquer pessoa que entrar no Janjômetro agora, janjômetro.com, vai ver lá que ela já gastou mais de 150 milhões de reais entre gastos diretos e indiretos. E tá faltando atualização. Teve essa viagem agora pra China que com certeza vai ter mais atualização aí. É um absurdo completo. E teve agora, né, onde, pasmem, a Janja teve que receber uma aula sobre democracia e soberania nacional de um dos maiores ditadores do mundo. Independente da potência econômica e militar que a China se tornou, a gente não pode esquecer que a China é uma ditadura. E nesse país, nessa ditadura, olhando de frente para um ditador, quebrando todos os protocolos, a Janja conseguiu falar uma frase antidemocrática, né, evidentemente, que ela quer mudar o algoritmo do TikTok para favorecer o campo político dela, né? Como se o TikTok fosse uma rede que favorecesse a direita aqui no Brasil. A gente sabe muito bem que é praticamente o inverso. É um absurdo completo. Até o Xi Jinping, o cara que tem campo de concentração pra minoria étnica, olhou pra gente e falou: peraí, já. Aí você tá indo um pouco demais, um absurdo, né? Fazendo mais uma vergonha pra diplomacia brasileira. Nosso papel, evidentemente, torcer que acabe, né? Pra que a gente já pare de gastar, pare de constranger o Brasil, pare de palpitar politicamente em coisas que ela não deveria palpitar, né? E comece, evidentemente, a ajudar o Brasil, como algumas das primeiras damas ao redor da história, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, conseguiram fazer. Faz o L que fala, né? Você sabia que um sindicato ligado ao irmão do presidente Lula aumentou o seu faturamento em cerca de 100 milhões de reais? Isso mesmo, 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Idosos e Pensionistas da Força Sindical aumentou o seu faturamento. E não foi qualquer aumento não, tá? Saltou de 17 milhões de arrecadação em 2019 para 90 milhões em 2023. Ou seja, um aumento de 429%. Só que aí começa as estranhas coincidências do Brasil. Sabe quem é o vice-presidente desse sindicato? José Ferreira da Silva, o tal de Frei Chico, irmão do presidente Lula. É muita coincidência. E como isso aconteceu? Através de descontos indevidos dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS sem autorização prévia. Ou seja, fraude, roubo, corrupção com idoso. Esse é o nível desse pessoal. Diante dessa situação completamente absurda, nós conseguimos todas as assinaturas necessárias para instalar a CPI do INSS aqui no estado de São Paulo, aqui na Assembleia Legislativa. Nosso objetivo é investigar a fundo esse escândalo e responsabilizar todos os culpados. Para manter todos vocês informados sobre os desdobramentos dessa investigação, eu criei um portal exclusivo com todas as atualizações e documentos sobre esse caso. Nós não podemos deixar que os nossos aposentados sejam lesados nesse escândalo bilionário. Se você quer ter acesso a esse portal, comente fraude nesse vídeo que eu vou diretamente mandar para você. Comente fraude aqui nesse vídeo. Não vamos deixar que esse escândalo seja varrido mais uma vez para baixo do tapete. Comente fraude. Tá sentado? Porque o escândalo do INSS acaba de ganhar mais um capítulo. E adivinha quem tá envolvido? Frei Chico, irmão de Lula, é claro. O mesmo Frei Chico que já estava no centro da lama, agora está envolvido em novos desdobramentos desse escândalo bilionário de corrupção, numa trama que envolve sindicatos, bancos e um monte de aposentados sendo passado para trás. Segundo nova denúncia do portal Metrópolis, aposentados de São Paulo foram filiados ao sindicato ligado ao irmão de Lula sem nem saber. Sabe onde tudo isso aconteceu? Dentro de agências do banco BMG, aquele envolvido lá no escândalo do Mensalão. Basicamente você ia fazer o empréstimo, mas acabava saindo com desconto no benefício do INSS todo mês em um sindicato que você sequer sabia que existia. E esse sindicato é comandado por quem? Pelo irmão do presidente da República. É ou não é escandaloso?
Sem contrato, sem autorização, sem vergonha na cara nenhuma. E o pior é que muita gente sequer sabe que caiu nesse golpe. E as pessoas que descobriam, quando iam reclamar, aí começava aquele famoso jogo de empurra. Um jogava pro banco, outro jogava pro sindicato e o aposentado que se vire. E esse sindicato, comandado pelo irmão do presidente Lula, já apareceu em várias outras denúncias. A mais nova é que eles conseguiram aumentar sua arrecadação em 430% em 3 anos. 430% em 3 anos. É o melhor negócio do mundo. Vou desenhar pro petista que não entendeu. O sindicato comandado pelo irmão do Lula aumentou a arrecadação em 100 milhões de reais em 3 anos. Mas é tudo coincidência, claro. É por isso que eu fui até o fim e consegui todas as assinaturas para abrir a CPI do INSS aqui na Assembleia do Estado de São Paulo. Vão abrir a caixa preta desse escândalo. Chega de aposentado ser assaltado pelo lado de dentro do sistema. Eu quero ouvir vítima, eu quero responsabilizar autoridades, eu quero rastrear até o último centavo que saiu do bolso dos nossos aposentados. Além disso, eu criei um portal para manter você atualizado sobre cada novo desdobramento desse escândalo bilionário. Para receber diretamente desse portal, comente fraude nesse vídeo que eu vou enviar para você. Comente fraude. Novo projeto de lei protocolado por um outro político, funcionário nosso, do MBL, o senhor Guto Zacarias. O que esse monstro fez? Projeto de lei, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta. O governo do Estado fica autorizado a instituir o programa de bolsas por excelência acadêmica para os estudantes de ensino médio das escolas públicas estaduais. Eu não acredito que ele foi nisso. O estudante que obtiver a bolsa de excelência poderá cursar o restante do ensino médio em escola particular de sua preferência. Projeto. Projeto. Toda a escola, você vai ter seus 2, 3, 4, 5, às vezes 8%, tá? De alunos acima da média nacional. Em qualquer comunidade você vai ter. Nem todos estarão nessa posição, mas um pequeno percentual tá. Agora imagine que essas pessoas que têm talento, que têm inteligência, que têm disciplina, que estariam relegadas a estar num ensino ruim, às vezes com professores mal pagos, com um currículo merda, com uma pedagogia bosta. A chance desses caras ascenderem socialmente ou construírem uma carreira acadêmica, ela é diminuída. Com esse projeto, a gente vai pra este pequeno grupo de pessoas talentosas e fala, vem aqui, eu tô te resgatando, eu tô jogando numa escola melhor, eu vou te inserir num círculo social melhor, em que você vai ser julgado pelo seu desempenho e você vai ter uma chance concreta de ascender socialmente. A gente tá falando de maneira efetiva, com critérios muito objetivos baseados em desempenho e não em raça do fulano. Desempenho, disciplina. Quantos de vocês não foram bons alunos no ensino público e adorariam ter tido essa oportunidade? E eu vou te falar, nem vai custar muito pros cofres públicos, dado que um aluno numa escola privada não custa muito mais pro cofre público do que um aluno na escola pública. Mantém teu sonho, cara. Estuda, pleiteia participar do programa, entra no programa, é aprovado, muda de escola. Permitir que essas pessoas tenham esse tipo de experiência no colegial e mudem a cabeça para elas terem oportunidades de sonhar em coisas maiores, isso é muito melhor do que aquela bosta daquele pé de meia. Premie quem merece ser premiado. E isso é pegar uma pessoa que tá na periferia e dar a chance dela ascender. Puta mandato do Guto, puta projeto. Eu acho que esse tipo de projeto tinha que ser replicado no Brasil inteiro. Sensacional. E aliás, a vocação educacional do deputado Guto Zacarias é do c****. Pra mim, o Guto Zacarias, ele é o político da educação do Brasil, muito mais do que Tabata Amaral. O Guto é o político da educação no Brasil. Ele é o político da educação e da integração. Projetos inteligentes, cara. Esse cara é p***. O Guto é bom demais. O time do Guto é bom demais. Um time que o cara tem o J. Júnior, Panelli, chefe de gabinete Cauê, monstro. Eu sei que esses projetos passam quase todos pela mão do Jota. E a gente vê isso acontecer diante dos nossos olhos. De um projeto. Se liga nessa, em 1990 nós achávamos que em 2025 teríamos carros voadores, robôs mordomos ou cidades na lua. Mas em 2025 nós temos Pastor Mirim, curso de coach quântico para pet e bebê reborn com CPF. O futuro chegou, mas me parece que é um verdadeiro surto coletivo. Compartilhe.